pessoal, aqui é o Gleison Chacal, e eu vou desde já pedir vocês para dar o like aí, dar o joinha, curtir aí, ativar o sininho de notificação, para tá dando uma força aí para nós aí, tá certo? Esse é o segundo vídeo do canal e hoje eu vou falar, já preparando o caminho para o próximo vídeo, que vai ser, o assunto vai ser sobre histeria coletiva. Eu vou falar um ponto de vista meu sobre o Maleus Maleficarius, que significa martelo, martelo das bruxas, martelo das feiticeiras. E eu queria explanar só, porque é um livro complicado, sabe? Só um ponto de vista simples do que é o livro e do que é e o que significa uma ideia. Uma ideia mal feita, uma ideia misógina, machista da época, para a época e para hoje também, que é insuportável. O livro é bem complicado de ler. E como uma ideia muda uma nação toda. E como uma ideia mal feita pode prejudicar milhões de pessoas ou centenas de milhares de pessoas, como foi no caso desse livro. Nós vamos falar um pouquinho desse Heinz Kramer. Esse cara, o autor do livro, ele já estava no período da Inquisição, ele já era um inquisidor. Então, na cidade dele, na região dele, ele passou pelo julgamento de algumas mulheres e essas mulheres, o próprio juiz, o próprio julgamento da Inquisição, viu que aquelas mulheres ali não eram nada daquilo, que realmente estava perseguindo as pessoas, perseguindo essas mulheres, que era muito comum nesse caso da Inquisição. E ele ficou frustrado com aquilo, já tinha... Parece que o cara não gosta de mulher, não gostava de mulher. E na época, para quem estuda Inquisição, nem todo inquisidor era padre. A maioria, ou a boa parte, era nomeada. Então, a gente vê que esse cara tinha um pensamento totalmente anormal, totalmente distorcido da visão do que era uma mulher, do que era a parte religiosa, do que era a parte sobrenatural, porque eu vejo que para a gente entrar em certos assuntos, a gente tem que ter uma certa firmeza, uma certa, assim, engajamento, estudar e procurar. E nessa época era muito comum, pelo fato da mulher não ter tanto valor, da mulher ser subjugada, muito mais do que é hoje, ele ficou frustrado e começou a escrever esse livro. E escreveu o livro. E eu aconselho todo mundo ver um documentário, eu acho que é da Net Geo, né, falando sobre esse cara, sobre o livro, né, pesquisadores na nossa época hoje lendo e pesquisando quem era a pessoa. Só que era um cara totalmente frustrado. E ele tem suspeitas de falsificação na burla papal, que é a autorização da igreja, a autorização das pessoas, dos intelectuais da época. Era um cara bem suspeito, bem assim, vou dizer criminoso. E ele definitivamente, cara, ele não gostava mesmo de mulher. E o alvo principal já era complicado, que a igreja já perseguia tudo relacionado, o que não era cristianismo, o paganismo, mas depois a igreja perseguia o paganismo na época. E depois do livro, por isso que eu falo que as ideias são complicadas, que as ideias têm que ser, ela tem que ser mostrada e demonstrada com um certo grau de precaução, de cautela, porque depois desse livro dele, do livro que esse cara escreveu, o paganismo já começou a ser visto com outros olhares, que era o olhar do satanismo, que era o olhar da bruxaria pesada mesmo. Mas por que eu tô falando isso? Tudo na época era motivo de alguém da sua família ou um vizinho te acusar. Se você tinha uma marca de nascença, se você ou usava a medicina natural, cultivava uma planta no quintal, ou observava as estrelas, observava a lua, né? Ou era uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais recolhida. Tudo era motivo. E depois desse livro intensificou mesmo. Então, ele teve essa aprovação assim, meio duvidosa na igreja, falam de pagamento para estar aceitando essa bula papal, falsificações de assinatura, até do próprio coautor do livro, né? Então, assim, eu vejo que
depois que esse livro foi escrito e foi espalhado na Europa e depois chegou aqui nos Estados Unidos, na América, foi um total terror que nas costas só desse livro, não falo da Inquisição, né, do ato da Inquisição totalmente, só por causa desse livro foram mais de 60 mil mortos. E eu vou falar para vocês assim, na minha opinião de cristão, eu sou cristão, e eu creio que nessa maioria aqui, bem 99%, nenhum tinha motivo para morrer dessa forma. Queimado. E no livro eu vou explicar agora, porque o livro era feito em 3 partes. Era a primeira parte é a parte da existência, o porquê da bruxaria, como era feito, quais as formas de estar identificando. E era mais uma apresentação do livro. A segunda parte era como se fosse um guia para o clero. Era o guia do inquisidor de como você identificaria uma bruxa. Eu falo bruxa porque na época bruxa não tinha masculino, não tinha bruxo. O homem ou a mulher que era pego, era condenado ou acusado, era colocado como bruxa. E essa segunda parte era o guia prático para o clero. Eles usavam aquilo ali para identificar de onde veio, o que a pessoa fez, se ela tinha uma máquina de nascença, mas eram principalmente mulheres, porque na época a mulher era considerada melancólica, mais sentimental, então para ele, no livro, era a porta de entrada para Satanás, era a porta de entrada para o diabo. E coisas que eu não posso falar aqui, com questão da tortura, de violência, ele infelizmente usava da força nesse guia, né? E esse guia prático para o clero era como fazer a pessoa confessar. E depois veio o manual jurídico, né? Que era como era feito o julgamento, como devia se conduzir até a pessoa ser levada ao julgamento e a execução. E essa perseguição foi enorme. E eu creio que foi uma das maiores vergonhas do cristianismo, fora as entranhas, né? Nas entranhas do Coliseu ali, vários cristãos mortos ali, jogados para os leões. Então eu creio que depois desse livro, a situação piorou demais, foi muito complicado. E a parte... Aí veio Salem, em 1666, por volta desse ano, veio Salem com a doença de 2 crianças, né, que se sentiam, que estavam sendo picado por inseto, estava sendo incomodado e viu que não tinha nada. O médico, a parte médica foi entrando e não viu e aquilo ali entrou, esse maldito desse livro, né? Foi um julgamento público. Todas as pessoas, não só de Salem, mas das cidades ao lado, ouviram o depoimento das crianças. E tempo depois, algumas pessoas começaram a vir a sentir as mesmas coisas que aquelas crianças. Então, na época, não se sabia sobre convulsões, não se sabia sobre doenças psiquiátricas, a psiquiatria não existia. Então, para eles, tudo era bruxaria. E Salem já não tinha muito a fama de ser um pessoal mais assim, vamos dizer, era um pessoal mais tranquilo, tinha a fama de gente brigona, de gente complicada, traiçoeira. Então, foi feito o julgamento ali com a ajuda do martelo, e foram 29 condenados, né, e foram 19 execuções entre mulheres. Aí passou, aí sim, em Salem, a divulgação foi tão grande, foi tão complicado, porque ali começaram até pessoas do alto escalão ser condenadas, tudo era motivo, né? E depois veio a intervenção do governo, o próprio governo americano teve que intervir. Por que eu estou falando sobre isso? Estou dando uma explanada muito rápida para me falar no próximo vídeo o poder de uma ideia e o poder da histeria coletiva. Eu creio que hoje nós estamos vivendo uma dificuldade, um mundo complicado, e simplesmente a internet ajuda muito. Todo mundo hoje é especialista em tudo, e no mundo religioso não é diferente.
a questão dos líderes, que esse cara passou a ser um líder. Esse Kramer, ele passou a ser um líder, ser a referência em como identificar o mal. E hoje a gente tem muita referência no meio cristão de pessoas, né, que são tão poderosas que influenciam multidões. Então, eu aconselho a quem interessa o assunto ver esse documentário. Eu vou tentar colocar aí no link aqui na descrição, porque o meu tempo é pouco e é um assunto para muita conversa, muito diálogo. E quem estuda a Inquisição e quem tenta pelo menos entender o que esse cara fez, o antes e o depois do martelo das feiticeiras, a gente fica assustado, que é um grau de terror, até era terrível. Transformou a mulher, transformou aquilo ali, pelo fato de ser mulher, ser simples, era motivo da pessoa estar entregando para o tribunal do martelo. Então eu peço sim, a cooperação de todo mundo e espero o próximo vídeo, que aí sim eu vou estar falando o real motivo de eu estar falando sobre esse livro, que é sobre a histeria coletiva que a maioria do cristão hoje, que a maior parte da igreja cristã hoje vive. Tá certo? Então vamos deixar o like aí e eu espero que vocês tenham gostado. Assim, é uma explanação muito simples, porque tem coisa desse livro, tem coisa da história dele, do próprio Kramer, que eu não posso estar falando aqui na plataforma sem estar me prejudicando e não tá deixando a pessoa com aquele clima mais pesado do que é o assunto. Beleza? Então até mais. Falou, Jesus abençoa. Vamos lá, força, até mais. Tchau.